Olá pessoal, sou o professor Edson Nascimento. Hoje, dentro da disciplina Introdução à Contabilidade, vamos dar sequência ao nosso conteúdo falando sobre os grupos de conta do balanço patrimonial. Planejamos a nossa aula da seguinte forma: vamos mostrar aqui duas formas de apresentação do balanço patrimonial, como ele pode aparecer aí quando você pesquisar numa literatura ou num balanço publicado. Vamos verificar as regras que orientam a classificação das contas do balanço patrimonial. Então agora, na hora de montarmos o balanço, nós vamos classificar essas contas, agrupar de forma correta, vamos ver quais são essas regras. Vamos ver aqui dentro do ativo que ele vai possuir ativo circulante e não circulante. Vamos verificar o que significa cada um desses grupos. O passivo vai ser classificado em circulante também e passivo não circulante. Vamos entender o significado. E o patrimônio líquido aí, alguma conta a mais daquelas que já conhecemos. Finalizar então mostrando um modelo já de um balanço patrimonial com seus respectivos grupos e subgrupos de conta. Espero que você aproveite bem esse conteúdo e que ele possa então ajudar no enriquecimento aí da sua formação. Então, grupos de contas do balanço patrimonial. Então nós trabalhamos até neste momento uma forma bem simples, conhecendo o ativo, o passivo. Ativos são bens e direitos, o passivo são as obrigações, obrigações para com terceiros, o PL, obrigações para com o sócio, o capital próprio. Mas nós não classificamos as contas de forma ordenada, como existe uma norma. E agora então nós vamos conhecer. Então o balanço, nós conhecemos que ele pode aparecer de forma horizontal, nas colunas justapostas, onde no lado esquerdo ele vai ter o seu ativo, onde eu vou ter meus bens de direito, minhas aplicações de recurso, e no lado aqui direito do balanço eu vou ter o passivo e o PL, onde vamos ter aqui as origens de recurso. Então, o passivo é o capital de terceiro que financia a minha empresa, o PL, o capital próprio que financia a minha empresa. Então, você vai encontrar dessa forma, lado esquerdo ativo e lado direito passivo e PL. Porém, você pode encontrar também nessa forma aqui publicado, seja em literaturas ou no site da empresa ou nos órgãos reguladores, CVM, B3. Então você vai encontrar dessa forma aqui, de forma vertical ou colunas sobrepostas, onde vai aparecer na parte de cima o ativo, todos os meus bens e direitos, com os grupos de conta já, e na parte de baixo, então, o passivo e o PL. Então, duas formas que você poderá encontrar aí a apresentação do balanço patrimonial. Vamos falar, então, sobre as regulamentações e nós vamos esclarecer, então, primeiro o que é o CPC. Tem o CPC 00, o CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Esse comitê ele foi formado por entidades de classe do Conselho Federal, da Receita Federal, da CVM, de todos os órgãos que trabalham no meio empresarial, e eles foi criado esse CPC, esse Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para que ele pudesse traduzir esses pronunciamentos da legislação internacional para que a contabilidade brasileira fosse tão adequada aos padrões internacionais. Então, ele traduz esses pronunciamentos, esses pareceres, e formam, então, pronunciamentos que vão deliberar sobre assuntos ligados dentro da contabilidade. O CPC 00 ele é exclusivo para mostrar a estrutura conceitual na hora da elaboração, na hora de elaborar e apresentar a demonstração contábil. Então, esse comitê elaborou o CPC 00. Nesse CPC, um item que é muito importante é isso aqui, as demonstrações contábeis elaboradas com o ano atual e o ano anterior, comparabilidade. Então, a partir da criação desse pronunciamento, as demonstrações contábeis agora têm que ser elaboradas e apresentadas de forma que apresente o ano atual e o ano anterior. Para que isso? Para que haja uma comparabilidade, para que o usuário dessa informação possa comparar os resultados da atividade do ano atual com o ano anterior. Olha aqui o item 39 nesse CPC 00. Os usuários devem poder comparar as demonstrações contábeis de uma entidade ao longo do tempo. Para qual finalidade? A fim de identificar as tendências na sua posição patrimonial e financeira e
também do seu desempenho. Então, o usuário ele precisa ter essa comparabilidade. Então, não apenas o balanço, mas também as demais demonstrações obrigatórias têm que ser apresentadas de forma, então, do ano atual e o anterior. Ainda sobre a comparabilidade, o item 42 fala: tendo em vista que os usuários desejam comparar a posição patrimonial, financeira, o desempenho e as mutações na posição financeira ao longo do tempo, é importante que as demonstrações contábeis apresentem as correspondentes informações de períodos anteriores. Então, é muito importante essa informação do período anterior. Então, aqui, de forma bem simples, para você possa visualizar um balanço aqui, ele vai apresentar aqui, ó, os dados do ano atual, 2020, ano atual fechado, né? E do ano anterior, 2019. Então, aqui ativo circulante, ativo não circulante, total do ativo do ano 2020 e do ano 2019. Para que isso? Para que o usuário possa fazer uma comparação da evolução da mesma forma aqui, ó, no passivo 2020 e 2019, o ano atual fechado e o ano anterior fechado, para que ele possa então fazer esse comparativo. Algumas definições então sobre os grupos de contas aqui. Então nós falamos que tem algumas regras básicas, né, que vão orientar a classificação das contas dentro do balanço patrimonial. A primeira delas é o prazo e a segunda, o grau de liquidez. Então nós vamos ver exatamente o que significam essas duas regras aí que orientam a classificação das contas dentro do balanço patrimonial. Então quando falamos aqui em prazo, em contabilidade, nós vamos pegar a base que nos traz essas orientações. Eles estão definidos ali na Lei 6.404 de 76, essa é a lei das sociedades anônimas, lá de 76, 1976, porém ela já foi alterada em 2007 pela 11.638 e depois em 2009 pela 11.941. O Comitê de Pronunciamento Contábeis também emitiu, né, um pronunciamento no 26R1 e nesse pronunciamento ele traz, né, nessa legislação, ele traz para nós o que são prazos. Ó. Quando falamos em prazo de contabilidade, falamos curto prazo, ou circulante, ou longo prazo e não circulante. Então, são dois prazos na contabilidade, curto prazo e longo prazo. O curto é circulante e o longo é não circulante. Então, vamos ver cada um deles aqui. Ó. Curto prazo ou circulante na contabilidade. Então, a entidade deve evidenciar o montante esperado a ser recuperado, ou seja, no seu ativo, aquilo que ela vendeu, aquilo que ela realizou e vai recuperar no ativo, ou liquidado no passivo, ou seja, as obrigações que ela tem que vão vencer, que vão ser exigidas lá no passivo, até quando? Até o final do exercício seguinte. Resumindo, tudo que for vencer até o final do exercício seguinte em contabilidade nós chamamos de curto prazo ou circulante. Longo prazo, a entidade, longo prazo ou não circulante, a entidade deve evidenciar o montante esperado a ser recuperado no ativo ou liquidado no passivo após o final do exercício seguinte. Então, longo prazo é após o final do exercício seguinte, são aquelas operações de longo prazo, com prazo superior ao exercício seguinte. Então, vamos pegar, por exemplo, estamos em 2021. Tudo que for vencer até o final de 2022 em contabilidade é curto prazo, tanto para receber quanto para pagar. O que for vencer a partir de janeiro de 23, então na contabilidade vai ser classificado como longo prazo ou não circulante. Tanto vendas a prazo que a minha empresa fez, que vai recuperar esse montante ativo, quanto obrigações que vão ser exigidas, né, que vão vencer, que vão ser exigidas, que estarão lá no passivo, que vão ter que ser liquidadas. Aquelas operações de financiamento, empréstimos, né, de longo prazo, que são superior ao exercício seguinte. Então, a primeira regra é essa. Prazo, ele pode ser curto e pode ser longo. Quando for curto prazo, nós chamamos também de circulante. Quando for longo prazo, não circulante. Essa classificação do ativo ela está definida na Lei 6.404, no artigo 178 e no 179, que foi alterado pela 11.638 e na 11.41. Lá no CPC 26R1, a apresentação das demonstrações financeiras aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, também na resolução
1185 e transformado também em Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 26. Então, temos aqui toda a referência onde eu posso procurar para saber sobre a classificação dentro do balanço patrimonial. Então, essas legislações que nos trouxeram aqui vai nos trazer aquele conceito de ativo que nós já vimos, mas vamos relembrar. O que é ativo? O recurso que ele é controlado pela entidade, ele é resultado de eventos passados, no qual se espera que resulte futuros benefícios econômicos para a entidade e que vale então a soma de bens e direito. Então tem o CPC 00, se você pegar lá no item 53 a 59, ele vai detalhar para você o conceito de ativo. Ele vai mostrar para você o que é um item controlado de forma pormenorizada, né? Vai pegar então lá no item 53 e 59, resultado de eventos passados, resulte de futuros benefícios, bens e direitos. Então você consegue pegar de forma bem detalhada esses conceitos do ativo. É um CPC, é um pronunciamento que tem lá no item 53 e 59. Então essa classificação está lá no artigo 178 também. No balanço patrimonial, as contas serão classificadas segundo os elementos de patrimônio que elas registram. Então vamos classificar as contas. Elementos de mesma natureza vamos classificar na mesma conta. E também elas serão agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, duas palavras nós destacamos aqui, ó, classificação e agrupamento. Forma que vai estar no balanço patrimonial, classificado segundo elementos de mesma natureza. E ela vai ser agrupada de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, o usuário que pegar essa demonstração, ele vai conseguir realmente ter o conhecimento, vai conseguir analisar a situação financeira, porque ele foi classificado e agrupado de forma correta e seguiu a regulamentação. O parágrafo 1º fala o seguinte: no ativo as contas serão dispostas em ordens decrescentes de grau de liquidez dos elementos nela registrados, nos seguintes grupos: ativo circulante e ativo não circulante. Então o que é isso aqui? Ó? Nós vimos lá a primeira regra, que é o prazo, e a segunda é o grau de liquidez. O que é essa ordem decrescente de grau de liquidez? A ordem decrescente de grau de liquidez. Primeiro, entender o que é liquidez na contabilidade, na economia. Liquidez em contabilidade corresponde à velocidade e à facilidade com qual um ativo pode ser convertido em caixa, em dinheiro. Qual que é a velocidade, qual que é a facilidade desse elemento ser convertido em caixa? Isso chama-se liquidez. Quanto mais líquido, quer dizer, mais próximo de ser dinheiro, essa item, né, essa conta, né, dentro da contabilidade, ela é líquida, né? Então, ordem decrescente. Então, vai ser classificado o que é dinheiro para o que vai se tornar dinheiro mais rapidamente. Tá? A outra regra. A primeira é o prazo, se ele é curto ou se ele é longo prazo. E a segunda é o grau decrescente de ordem de liquidez. O que é dinheiro para o que vai se tornar dinheiro mais rapidamente. O ativo circulante. Então, vamos ver o que tem, né, nas definições aqui no artigo 178 e 179 sobre ativo circulante. Ó. As disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, as aplicações de recursos, despesas do exercício seguinte fazem parte desse grupo. Então, o que faz parte do grupo ativo circulante, segundo o artigo 178 e 179 da Lei 6.404? Disponibilidade, ou seja, o que já é dinheiro, que está disponível ali para ser usado, os direitos realizados no curso do exercício social subsequente. O que são os direitos? As vendas que eu fiz a prazo, os direitos que eu tenho a receber de duplicatas, a receber de clientes, as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, então, aquelas despesas que a empresa já pagou para um beneficiar próximos exercícios, todos esses grupos fazem parte do ativo circulante. Lá no CPC 26R1, o ativo circulante está definido no item 66. Então, procura lá no CPC 26, o item 66, vai ter tudo sobre o ativo circulante. Aqui nós trouxemos então só, claro que cada empresa com seu cenário, com seu porte, com seu segmento, né, ela pode ter várias outras subdivisões. Trouxemos aqui as principais, né?
ele pode se subdividir pelo menos em 7 grupos de contas de qualidade dentro do ativo circulante. Então nós temos o item 1 aqui, ó, caixa e equivalente de caixa, ou seja, as disponibilidades. Se eu quiser saber mais, também tem um CPC que fala exclusivamente só sobre o caixa. Então, o que é caixa ou equivalente de caixa? Dinheiro em caixa, cheques à vista, aqueles itens que vão venda no débito, por exemplo, são coisas que vão equivalentes de caixa, né? Então, um item que vai estar ali nas disponibilidades. Instrumentos financeiros. Se você quiser saber mais, CPC 38 a 40. Instrumentos financeiros, você vai fazer aplicações de curto, né, prazo, né, ou com um pouco mais de prazo, ou seja, os instrumentos financeiros, se é em CDB, se é renda fixa, variável, quer dizer, quer saber mais sobre instrumentos financeiros? CPC 38 a 40. Contas a receber, ou seja, aqueles direitos que eu tenho a receber do cliente por vendas a prazo. Então, também faz parte do ativo circulante. Outros créditos, de repente a empresa vendeu lá um imobilizado, um item, né, que não faz parte do usual, que gerou lá títulos a receber, então outros créditos. Ativos especiais, a empresa foi lá e teve que comprar uma licença de um pacote Office, um software, né, uns ativos especiais também. Despesa do exercício seguinte, ou seja, despesa antecipada, foi lá e fez um seguro para a empresa para 24 meses, por exemplo. Então, já pagou, vai ficar ativado ali e mês a mês ela vai, então, apropriar como despesa do exercício. Então, também faz parte do ativo circulante. Só alguns itens aqui nós colocamos, mas você pode, então, ter, conforme o porte, o segmento da empresa, bem maior, um número maior de itens. Ativo não circulante agora. Então, nós vimos o circulante curto prazo, agora o não circulante. Ativo não circulante é um grupo novo, ele foi criado pela MP 449 em 2008, que foi transformada na Lei 11.941 2009. Então ele reuniu o realizável a longo prazo e o antigo grupo, né, se você pegar literaturas antigas, anterior a 2009, você vai achar lá o ativo permanente. Então, ativo permanente, que era imobilizado, o diferido, que nós vamos ver para frente aqui. Então, esse grupo é um grupo novo, foi criado, né, em 2009, formalizado por esta lei, né, e ele traz lá o realizável a longo prazo e os itens que compõem o ativo permanente. Ele é composto, então, por 2 tipos de contas. As contas especulativas, que podem ser transformadas em dinheiro com relativa facilidade, são as contas do realizável a longo prazo, então, aquelas contas que estão dentro do realizável a longo prazo, chamadas contas especulativas, e as contas não monetárias, que são as contas do antigo grupo do ativo permanente, que reúne as contas classificadas no subgrupo investimento, imobilizado e intangível. Por que contas não monetárias? Porque são itens que não foram comprados para circular, entendeu? Porque ele está no não circulante, não faz parte da atividade dela comprar esse item para comercializar, mas eles vão ser usados para poder operacionalizar a atividade da empresa. Então, o primeiro item dentro do ativo não circulante é o realizável a longo prazo. O que é o realizável a longo prazo? Os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, também adiantamento ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, tem o artigo 243 da 6404 que fala só sobre isso, também adiantamento a diretores, acionistas, outros participantes no lucro da companhia que não constituem negócios usuais, né, na exploração do objeto da mesma. Todos esses itens fazem parte do ativo não circulante e do subgrupo realizável a longo prazo. Então, ativo não circulante, nós vamos ter 4 subgrupos. O primeiro dele é realizável a longo prazo. Então, direitos realizáveis após... Então, aquelas vendas que a empresa fez que vai receber após o final do próximo exercício. São direitos realizáveis. Também, adiantamento ou empréstimo feito a empresas coligadas e controladas. O que é isso? A sua empresa foi lá e comprou parte da outra empresa. A outra empresa estava em dificuldade, a sua empresa emprestou esse dinheiro. Então não vai ficar lá no circulante para receber no curto prazo, porque é do mesmo grupo e não vai ser exigido da outra no curto prazo. O artigo 243 fala muito sobre isso. Empréstimos a diretores e acionistas, né, e outros participantes.
Então, o que é isso? Os diretores acionistas, além do prolabore que recebe, então precisou fazer um empréstimo para alguma coisa pessoal. Isso também vai ser classificado no longo prazo, porque não é algo que a empresa pode contar no curto prazo para poder fazer frente às obrigações. Então, tudo isso faz parte do ativo não circulante no subgrupo realizado a longo prazo. O segundo subgrupo aqui no ativo não circulante são investimentos. O que são isso? As participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificados no ativo circulante e que não se destinam à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Então, no subgrupo investimento, vamos imaginar que a sua empresa foi lá, tinha um superávit de caixa, foi lá e adquiriu um imóvel, um prédio, um terreno, mas não vai ser utilizado agora na atividade, não se destina à atividade da companhia. Comprou talvez para receber uma valorização, para quem sabe no futuro um aluguel ou até uma expansão da empresa, mas no momento não faz parte da atividade da companhia. Então, isso de caráter permanente, o investimento alto, de caráter permanente, as participações permanentes, de caráter permanente. Então, isso não faz parte do circulante, vai ser classificado no não circulante investimento, ou mesmo participação em outras empresas, mas agora de caráter permanente, comprou não para especular, não para fazer um day trade ali, aplicar e receber no curto prazo, não, de forma permanente. Então tudo isso faz parte do não circulante, isso não faz parte da atividade dela. Outra coisa, a empresa é varejista, vende aí no varejo, foi lá, comprou obras de arte, estava sobrando dinheiro, a título de investimento, não faz parte da empresa investir em obras de arte, vender obras de arte. Então ela comprou só para investimento. Terceiro subgrupo dentro do ativo não circulante, o imobilizado. Já esse sim, os direitos que têm por objeto bens corpóreos destinados agora à manutenção da atividade da companhia ou da empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia benefícios, riscos e conceitos, classe CPC 27, vai falar tudo sobre imobilizado. Então vamos colocar aqui, máquinas, equipamentos, veículos para fazer entrega, logística, todos os bens que a empresa comprou para ela utilizar no desenvolvimento da sua atividade. É isso que nós chamamos de ativo não circulante imobilizado. Ela não comprou para revender, mas esses bens vão facilitar o desenvolvimento da atividade dessa empresa. Então, nós chamamos de ativo não circulante imobilizado. E o último grupo, antes do último, só um lembrete aqui, porque de repente você pode encontrar em literaturas antigas ou demonstrações antigas, antes de 2009, antes de 2008, aí, um grupo chamado ativo diferido. Isso foi revogado. Existia um grupo chamado, lá no ativo permanente, chamado diferido. Ele foi revogado por quê, gente? Porque na virada do milênio aí, teve muitas empresas norte-americanas que foram pegas em fraudes. Por quê? O que é o ativo diferido? São aquelas despesas que a empresa faz, são despesas correntes, que vão beneficiar talvez vários exercícios, e aí ela poderia até então jogar no ativo diferido. Mas o que estava acontecendo com essas empresas norte-americanas? Despesas correntes do dia a dia, do mês a mês, que tinham que ser jogadas na demonstração de resultados para apurar o resultado, em vez de ser jogado lá, jogava-se para o ativo diferido. Ou seja, deixava ali encostado para que lá na frente fosse colocado. O que acontece quando você tem uma despesa corrente que não é colocada na demonstração de resultado do exercício? As suas receitas, menos as despesas e custos, vai dar um resultado. Se você não joga as despesas ali, o que vai acontecer? Seu resultado vai ser maior. Empresas com resultado maior, ações subindo na bolsa, e todo mundo comprando. Aí quando descobriu-se essas fraudes, então viram que essas empresas não tinham aquele resultado, que ele era ilusório. Então muitas empresas quebraram, muitas pessoas tiveram prejuízo nesses investimentos. E toda vez que há esse tipo de fraude, então vem uma regulamentação nova. Então foi criado esse novo grupo de classificação do balanço patrimonial que excluiu esse ativo diferido, por isso esse item foi revogado. Tá? O quarto subgrupo então do ativo não circulante é o intangível.
os direitos que têm por objeto bens incorpóreos agora, destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive fundos de comércio adquirido. Então, o que é isso aqui? São bens que vão ser utilizados pela empresa para desenvolver a sua atividade, para alcançar seus resultados, porém são bens incorpóreos. Marcas, patentes, direitos autorais, concessões, aqui ó, inclusive fundo de comércio. Quer dizer, o que é o fundo de comércio? Só para a gente ter uma ideia o que é isso aqui. Ó. Você constituiu uma empresa, essa empresa já tem 10, 15, 20 anos, está no mercado, está estabelecida, você tem sua carteira de cliente, você tem perante ao mercado, né, aquela credibilidade, isso tem um valor. Muitas vezes as instalações físicas valem um determinado valor, mas esse fundo de comércio, essa credibilidade que você tem, essa carteira de cliente que você já conquistou, tem um valor superior. Isso chama-se fundo de comércio. Mas isso não tem existência física, entendeu? É um bem intangível, ele é incorpóreo. Ok? Então, só para a gente finalizar, também um artigo único desse artigo 178 fala sobre ciclo operacional. Então, na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou no longo prazo terá por base este ciclo operacional. O que é ciclo operacional? Desde o momento que a empresa compra, ela vai comprar, armazenar, vai vender. Se vendeu a prazo, no momento que ela recebe, fechou o ciclo operacional. Desde o momento que ela compra até o momento que ela recebe, chama-se ciclo operacional. Nas empresas, normalmente, o ciclo operacional ele é menor do que um ano, ou no máximo um ano. Então, por isso que as empresas fecham o balanço de janeiro a dezembro, que está dentro do ciclo operacional. E para nós, curto prazo, vai até o final do exercício seguinte, que é o que normalmente acontece nas empresas. Mas tem algumas atividades que esse ciclo operacional pode ser maior. Vamos imaginar assim, numa cultura, pode ser na pecuária, que ele tiver um ciclo maior de que 12 meses, então isso aí, o que vai acontecer? Esse ciclo então vai ser maior de que um ano. Vamos pensar um negócio mais visível agora, um estaleiro. O que é um estaleiro? Ele vai fabricar um navio. Então ele criou uma empresa só para fabricar aquele navio. Aquele navio vai levar 3 anos para ser fabricado. Então, o ciclo operacional dessa empresa vai ser 3 anos. Então, curto prazo para essa empresa vai ser 3 anos, é o ciclo operacional. Então, na companhia que o ciclo operacional da empresa tiver a duração maior que o exercício social, a classificação de curto e longo prazo vai obedecer o ciclo operacional. Certo? Então, nós vimos aqui o ativo. O ativo, então, nós vimos que ele está classificado ativo circulante e ativo não circulante. No ativo circulante, então, aquelas operações que vão vencer até o final do próximo exercício. O não circulante, nós vimos então que ele é subdividido em 4 subgrupos: realizado a longo prazo, investimento, imobilizado e também o intangível. Certo? Vamos agora para o passivo, subgrupos do passivo. Neste mesmo artigo lá, né, da 6.404, ele vem trazendo aí o que é o passivo, uma obrigação presente da entidade, são dívidas, né, ou capital de terceiro que financiam a empresa derivado de eventos presentes ou já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Esse é o conceito que nós já conhecemos de passivo, aquelas obrigações que a empresa tem, que vão ser exigidas, né, porque foi terceiro que veio e financiou a minha empresa. O passivo também é chamado de passivo exigível, ou seja, está representado no balanço patrimonial em 2 grupos: passivo circulante, que é o curto prazo, e o passivo não circulante longo prazo. Então a Lei 11.941, que alterou o artigo 180 da 6.404, e também a norma brasileira de contabilidade técnica geral 26, lá no item 60, traz tudo sobre o passivo, seus subgrupos. Por que ele é exigível? Porque no vencimento vai ser exigido, é um terceiro que está financiando a minha empresa. Circulante, então tudo que for vencer até o final do próximo exercício, e não circulante após o final do próximo exercício. Então aqui, as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para a aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificados em ordem de exigibilidade. Lembra lá no ativo? No ativo nós classificamos por grau de liquidez decrescente, o que é dinheiro, porque vai se tornar dinheiro mais rapidamente. Já no passivo, a ordem é exigibilidade.
Por isso que ele é um passivo exigível, vai ser exigido, vai vencer. Então, o que vence mais rapidamente para o que vai vencer mais lentamente. Ordem de exigibilidade. Passivo circulante, quando vencer até o final do exercício seguinte. Então, tudo que vai vencer até o final do exercício seguinte, passivo circulante, ou curto prazo. Passivo não circulante, se tiver investimento em prazo maior que o exercício seguinte, observando, né, o disposto do parágrafo único sobre o ciclo operacional, aquele item que a gente viu lá do ciclo operacional. Então, passivo circulante curto prazo, tudo que for vencer até o final do próximo exercício. Passivo não circulante ou longo prazo, que for vencer após o final do exercício seguinte. E por último, o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos e equivale ao capital próprio. Então, o patrimônio líquido não tem nenhuma subdivisão, nada mais é do que a diferença, né? Pegou bens e direitos, descontou obrigações para com terceiro e vai te sobrar aí o patrimônio líquido, também é conhecido como capital próprio. Próprio por quê? Foram os sócios que colocaram esse capital, são os proprietários da empresa. Do ponto de vista prático, o patrimônio líquido contábil pode ser obtido pela diferença entre o ativo e o passivo contábeis de uma empresa, podendo também ser determinado a partir da análise de todas as contas que a compõem. Então temos todas as referências aí a 6.404, o artigo 178, inciso 3º, artigo 182, e todos isso aí foi atualizado pela 11.638 e a 11.941. Essas leis são importantíssimas para você, estudante da contabilidade, foi ela que alterou a lei das sociedades anônimas, que trouxeram a nova contabilidade para o Brasil. Finalizando, então, nós temos aqui um modelo de balanço já com os seus grupos de conta. Então, o balanço que vocês já conhecem, ele vai trazer aqui em cima o nome da companhia, é obrigatório, o tipo, o nome da demonstração, com a data de encerramento, aqui a especificação monetária. Nesse lado, então, você vai ter o ativo. O que é o ativo? Meu conjunto de bens e direitos. Até então, nós colocamos todas as contas aqui, ó. Nós classificamos ela como ativo, mas não agrupávamos de forma ordenada como se pede do balanço. Então, hoje nós já estamos conhecendo que nós vamos ter que jogar aqui contas, classificá-las e agrupá-las segundo duas regras: o prazo e o grau de liquidez decrescente. Então, eu vou colocar aqui no ativo circulante as contas de curto prazo, tudo que for realizado até o final do próximo exercício. E vou observar também o grau de liquidez, o que é dinheiro, o que vai se tornar dinheiro mais rapidamente. Então, o que já é dinheiro na empresa? As disponibilidades, dinheiro em caixa, os equivalentes de caixa vão estar aqui. Aí depois nós vamos ter aqui as aplicações de curto prazo, as contas a receber, os estoques, né, os outros créditos. Então, vamos observar curto prazo aqui e o grau de liquidez decrescente, que é dinheiro que vai se tornar dinheiro mais rapidamente. Lancei todas as contas aqui, vou ter o total do ativo circulante. Então, esse é o total que eu tenho no meu ativo circulante. Depois, um ativo não circulante. Vamos colocar aqui, realizava a longo prazo, nós vimos os conceitos aí atrás, né? Realizava a longo prazo, tudo que for realizado após o final do exercício seguinte. Então, aquelas vendas que eu fiz a prazo, com um prazo superior ao exercício seguinte, os empréstimos a coligadas e controlada, empréstimos a diretores que não posso classificar no ativo circulante, que não vai ser exigido, investimento, ou seja, aqueles investimentos que a empresa fez de caráter permanente em outras companhias, que mais? Investimento que não faz parte usual da empresa, comprar obras de arte, comprar imóveis que não vão utilizar na atividade da empresa, são os investimentos. Imobilizado, os itens corpóreos, os bens corpóreos que vai ser utilizado na atividade principal da empresa para desenvolver essa atividade, máquinas, equipamentos, instalações, veículos, né? Tudo isso. Os bens intangíveis, né? Intangível porque não tem corpo físico, mas vai ser utilizado na atividade da companhia. Então, marcas, patentes, direitos autorais, concessões, tudo aqui. Somou os 4 subgrupos aqui, eu vou ter o total do não circulante. O que é o total do ativo? O total geral do ativo, a soma do total do circulante com a soma do total do não circulante, eu vou ter a soma do total
do ativo, que é o conjunto de bens e direitos, que são as minhas aplicações, estão aplicados a todos os recursos da empresa. Desse lado, então, eu tenho as origens. As origens aqui, ó. Tem aqui o passivo e o patrimônio líquido. O passivo, então, ele foi desmembrado em dois grupos, passivo circulante ou curto prazo. Aqui nós vamos classificar por ordem de exigibilidade, ou seja, aquelas contas que vão vencer mais rapidamente e depois as contas que vão vencer mais lentamente. Então, salários a pagar, contas a pagar, fornecedores a pagar, impostos a recolher, relacionou todas, tudo vai vencer até o final do próximo exercício, total do passivo circulante. Depois, passivo não circulante, aquelas dívidas, né? Aquelas obrigações que vão vencer após o final do próximo exercício. Então, vou relacionar aqui empréstimo, financiamentos de longo prazo, total do não circulante. A soma do passivo circulante com a soma do passivo não circulante vai me dar o total geral do passivo. Então, tem aqui o total geral do passivo. E depois, o grupo patrimônio líquido, que já é mais conhecido, né, nosso, então vai estar aqui o capital, os lucros, né, os resultados acumulados aqui, e depois as reservas de capitais que vocês vão conhecer mais para frente. Então, total do PL. Então, eu tenho aqui geral, total geral do passivo com total geral do PL, vai me dar o total geral aqui do passivo mais PL, que vai fechar o balanço patrimonial. Se eu apliquei tudo que entrou aqui nas origens, teve uma aplicação aqui, então eu vou ter aqui o total de bens de direito vai ser igual ao total das obrigações para com terceiros e as obrigações para com os sócios. Ou seja, o balanço patrimonial, o equilíbrio, né? Balanço porque equilíbrio, né? O equilíbrio do patrimônio vai estar mantido, porque eu observei o método das partidas dobradas. Eu observei que para cada aplicação que eu fiz, eu tinha que ter uma origem, para cada débito, um crédito correspondente. Mas agora nós já classificamos, então, dentro do balanço patrimonial, cada item, ou seja, cada conta dentro do seu subgrupo, observando, né, as classificações dos grupos de conta. Ok? Encerramos aqui então nossa aula, espero que você tenha aproveitado bem esse conteúdo e nós vamos estar aí nas próximas aulas tirando as dúvidas e praticando essa matéria aqui com atividades práticas. Que Deus te abençoe e nos vemos aí nas próximas aulas.